Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Professor. Boa Boa. tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Muito bem, boa tarde. Gente, sejam bem-vindos, tá? Eu vou abrir o Professor, o chat. chat. Eu vou abrir o chat agora para vocês escreverem aí o nome e a série de vocês. Quem souber o número também, tudo bem? Vocês podem ir lá no chat. Já está liberado, tá? Coloquem o nome, o número e a série de vocês aí. Ok? Hoje nós temos mais um momento especial aí, não é? Separamos a nossa aula de língua portuguesa. Os alunos que estão entrando agora na nossa live devem ir lá no chat, escreva o nome, o número e a série de vocês. Se tiver alguém que não sabe o número, não tem problema, tá? O importante é o nome e a série, para depois nós fazermos as identificações aí de quem participou da aula, os alunos que estiveram presentes. Sejam muito bem-vindos, tá? Turma, nós vamos retomar alguns conceitos que vimos na aula anterior, não é? Nós trabalhamos o texto publicitário, introduzimos os nossos estudos sobre texto publicitário, não é? E Professor, discorremos. Pois vou não, te cortar. O Igor tá pedindo pro senhor aceitar ele aí. Ele já entrou já, pai. ele está presente já. Ah, tá. É porque não fica quieto. Fica entrando e saindo. Eu acho que ele caiu, né? Ele saiu da reunião. Você também não, pateta. Ô, Vamos cala lá, sua boca aí, vamos ô. Vai lá. começar. Pessoal, vamos lá. Gente, gravação. Amor, calma, gente. Paz, Fechem os tranquilidade. microfones, por favor. Diferente de você, eu não sou infantil, né? Fechem os microfones, por gentileza. Vamos lá. Desculpa, professor. Pessoal, prosseguindo aqui. Nós começamos a trabalhar com os textos publicitários, né? E traçamos alguns elementos na aula anterior. Então, hoje nós vamos prosseguir com a continuação dos nossos estudos, sempre fazendo um link com aquilo que nós já vimos em sala de aula, não é? Trabalhamos aí os fatores de comunicação, os elementos de comunicação e de texto, não é? De construção do texto. Então, aquelas aulas, elas estarão sempre presentes, nós sempre vamos retomar esses pontos de discussão, trazendo para o nosso objeto de análise das nossas aulas sequenciais, tudo bem? Então, nós estamos trabalhando texto publicitário. Turma, eu vou fechar aqui o chat, tá? Em algum momento, no momento que for oportuno, eu abro novamente aí. Vitória, fecha o seu microfone, por gentileza. Vitória, obrigado. Então, gente, eu vou começar a projeção aqui para vocês, tá bom? E vocês vão me sinalizando, tá? Se estão me ouvindo bem, se não estiver me ouvindo bem ou se não estiver vendo as imagens que eu vou começar a projetar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Me deem só um minutinho. Ei, professor, libera o chat aí pra me mandar o nome. Só um momento. Então, turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o chat aberto, tá? Somente para os alunos que entrarem posteriormente, aí eles vão agregando o nome. Pessoal, por gentileza, vamos usar o chat somente para o destino da nossa aula, tá bom? Vamos manter o foco aqui, sem conversas paralelas ou conversas externas aí que não condizem com a nossa aula, tá? O chat vai ficar aberto, os alunos que forem chegando podem ir lá para colocar o nome e posteriormente eu constar a presença de vocês, tá? Eu vou iniciar aqui a projeção da tela. É muito importante se atentar ao horário, tá, gente? Porque depois, quando eu começo a projeção da tela aqui, eu não consigo visualizar quem vai solicitando a entrada depois lá. A internet está um pouquinho devagar aqui, mas a gente vai conseguir.
Pessoal, vocês estão conseguindo ver a projeção aí de tela? Sim. Sim. Ok. Sim. Então vamos lá. Sejam bem-vindos aí à nossa aula, não é? Hoje nós vamos partilhar mais um momento de aula, né? Dando continuidade aos nossos estudos. Nós vamos para a aula 2, tá? De língua portuguesa. Gente, só retomando um pouquinho aí o que nós vimos anteriormente, não é? Na aula 1, na última semana que nós fizemos a live, posteriormente teve um formulário. Então, uma boa parte dos alunos me entregaram o formulário, né? Enviaram, fizeram as respostas, eu pude ler o que vocês escreveram, tá? Na nossa próxima live, eu vou retomar aqueles conceitos que foram escritos lá, algumas questões, né, que foram colocadas, e a gente vai poder debater um pouco sobre as colocações, os pensamentos que vocês tiveram, a forma como vocês interagiram com a aula, tudo bem? Esse formulário, por enquanto, ele ainda está aberto, mas alguns alunos eles estão em déficit aí, né? Ficaram devendo a entrega do formulário. Então, façam o acesso, aliás, de todas as disciplinas, não é? Está disponível lá no site da escola, tudo bem? Vocês façam o acesso, procurem lá as atividades e realizem as atividades, porque nós já começamos a fazer o primeiro levantamento aí para fechamento de nota, tudo bem, turma? Então, não se esqueçam dos formulários. Essa semana agora nós estamos tendo as lives. A partir de segunda-feira da semana que vem, vocês receberão mais um formulário condizente com a aula de hoje, com tudo que nós vamos propor hoje, tá? Então, vamos lá, não é? Para a nossa aula de hoje, nós temos a apresentação de conteúdo, né, que nós vamos... Professor, Pois não. é preciso copiar no caderno ou o senhor vai passar o slide depois, mandar no grupo? Eu envio para vocês. Na aula anterior eu enviei também, não é? Alguns alunos me solicitaram, então, como muitos alunos pediram, eu enviei direto no grupo os slides que foram usados na aula de hoje, tá? Mas o que Tá que é bom. importante? Se vocês quiserem fazer anotações no caderno de vocês, no caderno de língua portuguesa, não é? Das suas impressões, daquilo que você conseguiu entender da aula de hoje, é importante, tá? Coloque a Tá bom, data, obrigada. por nada. Coloquem a data de hoje é dia 14 de abril, e tudo que vocês considerarem oportuno aí para fazer a anotação, façam registro, tudo bem? E eu vou enviar os slides para vocês aí também da aula de hoje, do que nós estamos tratando. Então, hoje nós vamos dentro desse conteúdo, né, que é percebendo a linguagem utilizada nos textos publicitários e a estratégia de persuasão do texto publicitário, tudo bem? Nós temos as habilidades, que elas estão focadas na questão de identificar e analisar, não é? Os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários e considerando a prática de consumo consciente. Então, gente, nós temos dentro dos nossos objetivos reconhecer o uso da linguagem verbal e não verbal nos textos publicitários. Vocês vão ver nos slides posteriores aí. Identificar nos textos publicitários os discursos persuasivos de convencimento, analisar o gênero textual publicitário, considerando a sua adequação ao contexto em que foram produzidos, e comparar diferentes campanhas e peças publicitárias, tá certo? Então, o nosso período de aula se refere a essa semana e a próxima semana, tudo bem? Com essa live e posteriormente a publicação do formulário para vocês. Então, antes da projeção aqui do nosso primeiro slide, deixa eu só aceitar o colega que está solicitando aqui participação na aula. Ok. Vamos lá. Nosso tema de hoje, linguagem e persuasão nos textos publicitários, tá? Se vocês quiserem registrar no caderno o título aí, todos estão visualizando a imagem? Sim. Ok. Então vamos lá. Gente, o nosso primeiro foco
de estudo hoje, nós vamos tratar sobre as linguagens, tá? Se nós estamos tratando aí, dentro do nosso conteúdo, das linguagens utilizadas no texto publicitário e da questão de persuasão, é importante a gente saber elencar o que a serventia, para que serve cada um desses dentro desses elementos dentro do texto publicitário, não é? Aliás, eles estão presentes em várias situações da nossa vida e não só no texto publicitário. É que o texto publicitário é o nosso foco, não é? É o nosso foco de estudo, mas a gente pode ampliar isso para várias questões textuais, né, para vários gêneros textuais e para uso também nas nossas vidas no dia a dia, certo, gente? Então, nós vamos buscando aí o primeiro conceito. Textos publicitários, eles têm uma linha de raciocínio, eles trabalham em prol de uma finalidade. Então, um dos elementos que constitui um texto publicitário é a linguagem, ok? Como é que nós vamos definir aí esse elemento, essa questão que é tão importante na elaboração de um texto publicitário? Então, vamos buscar a definição aí, de definir o que são as linguagens, não é? Anteriormente, nós já estudamos sobre comunicação. Vocês vão ver que um elemento acaba casando com o outro, né? Eles fazem essa intertextualidade, né? Eles se complementam, um complementa o outro. Então, o que são as linguagens? São as formas de comunicação que selecionamos para transmitir as nossas ideias. Anteriormente nós já vimos isso, não é? Acredito que vocês se lembram que lá quando estávamos estudando comunicação, as linguagens elas já estavam presentes, não é? São formas de comunicação. Então, quando você vê essa questão de o que é linguagem, lembre-se sempre disso. Estamos falando de linguagens. Linguagens são formas de comunicação. E, ocasionalmente, utilizamos várias formas, né, de linguagens para essa finalidade, para nos comunicarmos. E eu elenquei algumas delas para vocês visualizarem aí, e nós fazemos a nossa primeira interação entre vocês, tá bom? Entre todos nós, não é? À medida que vocês quiserem responder, expressar o que estão visualizando aí, vocês fiquem à vontade, tá? Só respeitando o instante de fala. Então, enquanto um colega abrir o microfone, estiver falando, você espera ele concluir e depois para depois apresentar o seu conceito, tudo bem? Então, vamos lá. A dança, não é? A dança é uma forma de expressão, uma forma de comunicação, uma linguagem também. Querem comentar um pouquinho sobre esse aspecto? Eu. Pois não. Pode falar quem Bom, quer. Quem é o o Alan. Alan, É do pode primeiro falar. C. Alan. Bom, a dança, ela é muito mal vista pela sociedade, principalmente... Bom, a dança é mal vista, porque, tipo, Você acha? muitos criticam. Sim. Sim, eu acho, na minha opinião. Por qual Bom, motivo, Alan? porque muitos criticam, não é nem a dança, e sim o estilo de dança. Sim. Que, tipo, muitos criticam as funkeiras por usarem roupa curta, por dançarem funk, mas nenhum deles pensa que o funk foi uma maneira para elas não entrar na marginalidade, para elas não se envolver com drogas e essas coisas. E os Uau. homens também têm a questão da sexualidade. Quando um homem dança, tem a questão da sexualidade. Ok. O Alan, Professor? voltando só um minutinho. Alan, voltando para a questão que você trouxe. Você acredita que a dança pode comunicar pode trazer uma informação, comunicar? Eu ia falar isso, professor, não Sim. vale. Sim, pode. Ok. E aí, Alan, a gente cai num ponto que nós temos vários sentidos de interpretação, não é verdade? Você Sim. acha que, olha, a gente tem uma forma de expressão, uma forma de comunicação, uma linguagem que ela foi exposta aqui, a dança. Mas você acha que as pessoas só qualificam de forma pejorativa, de forma negativa? Vamos pegar a dança num aspecto em geral? Você acha que só existe um aspecto negativo ou a gente pode usar esse meio de comunicação como uma forma positiva também? Professor, o senhor está roubando a minha fala. Tô brincando. Deixa eu falar. Bom, então... Eu quero falar. A O dança professor já também. falou tudo que eu queria falar, isso é injusto. Bom, a dança também, ela é bem vista pela sociedade, porque, tipo, muitos artistas famosos não começaram trabalhando duro
para ter Uhum. um estudo baseado em só um lugar, só um local, que seria a dança. Aí eles conseguiram, através da dança, criar uma carreira e dar um futuro. Mas Ok. então, a dança também envolve essas coisas boas, que é reconhecimento, dinheiro também, que não vou falar que o dinheiro é ruim, mas Sim. também com, quando começa a vir o dinheiro, começa a vir as amizades falsas, que se dizem amigos, mas na verdade só querem ser seus amigos pelo dinheiro. Ok. Ana, desliga o microfone. Vamos lá, então. Alan, eu agradeço pela sua participação. De nada. Desculpa, quem gostaria de falar? Eu. Vamos Eu. lá. Eu quem? Vai, Matheus, vai Eu você e a primeiro. Vitória. Ah, mas Fala o eu vou primeiro nome. porque eu... Não, o professor roubou a minha fala, não é justo, gente. Mas deixa eu Desculpa, falar. qual é o Tá, seu pode nome? falar. Depois eu falo. Professor, qual é a pergunta mesmo? Eu Fala até o seu nome, esqueci. por favor. O meu Isso. é Victória. Primeiro Vitória. C. Então vai lá, Vi. Você pode expor a sua opinião sobre a dança. O que você acha desse elemento aí de comunicação, dessa linguagem? Bom, a dança, ela é como qualquer outro, tanto como trabalho profissional, porque tem pessoas que trabalham com isso, Ok. que vivem disso, e a dança também é uma forma de expressar tanto o seu sentimento como algo que ela quer pedir. A dança também é. Eu falo assim porque eu gosto de dançar. A dança também é uma forma de, tipo assim, você conversar com outras pessoas. A Certo. dança, ela. Realmente, a dança não é tanto vista pelo mundo atualmente, mas ela entra assim no papel assim de uma, como eu posso dizer, uma figura linguística, professor? Seria uma linguagem, uma expressão É de uma, linguagem, uma né? expressão de linguagem, Sim, porque tanto os movimentos dela como a música podem representar algo na nossa vida, podem repassar o nosso passado, a muito situação bem. que a gente está fazendo, a situação que a gente está passando, que nem a pandemia, a gente pode pegar uma música e interagir como muitas pessoas estivessem perdendo seus parentes, as pessoas que amam. Ok. Muito bem, Vitória. Vitória, eu agradeço pela participação aí. Pessoal, tem mais alguém? O senhor pegou a minha fala, não vale. Olha, é que nós pensamos na mesma linha de raciocínio, não é? Isso é bom também. Verdade. O Nós Matheus quer vamos falar, interagir. professor? Matheus, por favor. Então, professor, eu só vou falar porque a minha amiga me Fale chamou. seu nome. Então, eu sou o Matheus, eu sou um Ok. dançarino amador já faz mais de 5 anos. Olha aí, que legal. A gente vai, Somos agora a gente dois. pega uma visão aí, né, de quem Sim. é da área. Então, Vai lá, Matheus. a dança, ela é um modo de você expressar seus sentimentos e até o Excelente, modo em que você está e tudo mais. Tipo, não importa a excelente. música ou o estilo de dança. Ok. E no Brasil, ela é tratada como quase nada. Tipo, você tem que ser dançarina do Faustão para o pessoal saber que você é realmente um dançarino. E podemos dizer profissional. Só que, como trabalho aqui no Brasil, eu acho ela muito difícil. Uhum. Difícil, tipo, o pessoal ganha pouco e tudo mais. O pessoal não é Ok. visto como um trabalho, a dança. Só que fora do Brasil, graças a Deus, é visto como um trabalho. E Sim. era isso. Professor, eu Ok. acho que a dança deveria ser algo muito mais visto pelas pessoas. Porque ela pode ser, tipo assim, algo muito bom, tanto para expressar aquelas pessoas que têm dificuldade de expressar seus sentimentos. Porque as pessoas, às vezes, elas usam, tipo, desenhos, a dança e Certo. outras coisas para poder expressar, porque ela não consegue ou falar ou contar para alguém, entendeu? Eu acho que ela Sim. deveria ser muito mais vista no Brasil Muito bem. Quem e falou muito agora? mais valorizada. Quem que está falando agora? A Vitória. Ok, Vitória. Professor, Vamos eu lá. acho que as pessoas veem a dança como um hobby. Tipo assim, não é uma coisa que vai dar dinheiro. Aqui no Brasil, elas veem como só um hobby, uma coisa que qualquer um pode fazer. Ok. Quem está falando agora? Larissa, primeiro B. Larissa, muito bem. Gente, olha, nós temos aí vários posicionamentos, né, sobre essa linguagem, sobre a dança. Todos nós podemos confirmar que ela é um- uma forma de comunicação? Concordamos aí nesse quesito? Sim. Sim, Sim. Ok, com gente, certeza. maravilha. Pessoal,
todos vocês colaboraram aí, agradeço pela atenção. Vou para o próximo elemento, tá bom? Nós temos, acho que mais 4 ou 5 elementos para análise aqui, tá? Então, olha só. O elemento seguinte, expressão facial. Gostaram da imagem aí? É a mais fofa de todas, meu Deus. Tinha que ser um Oh, Golden meu Retriever. Deus. Bonitinho! Imagem linda, né? A expressão facial também é uma linguagem, não é? Pode dizer muito, ela pode agregar muito à nossa fala também. Quando nós nos comunicamos, principalmente de forma presencial, não é? Quando estamos conversando com alguma pessoa, as expressões corporais, elas falam muito também, não é verdade? É só se a gente pensar um pouquinho aí no nosso passado, né? Quando éramos criancinhas lá pequenininhas e a gente aprontava alguma coisa na casa da visita e a nossa mãe, ela não precisava dizer uma palavra, não é? Bastava uma expressão facial, a forma dela se impor, a gente É já até hoje sabia, assim. né? E até hoje, né, Alan? Bastava Bastava levantar o chinelo. Não, uma a minha só me expressão, fuzilava no olhar. uma expressão, ela já pode dizer muita coisa, não é verdade? Então, Mas, ó, professor, ah, tem pessoas assim que por dentro tá uma coisa e por fora ela demonstra outra. Então eu acho uhum, que ela procura meios para poder se expressar, entendeu? Porque ela não consegue mais expressar. Tipo assim, sim. falar para alguém porque muitos criticam, entendeu? Aham. Então, até mesmo para esse tipo de situação, mesmo que ela não queira transparecer aquilo que está sentindo internamente, ela precisa usar uma linguagem para tentar mostrar, sei lá, que aparentemente ela está bem. Então, Sim, talvez que nem eu mesmo faço. arrasado lá dentro, às vezes dá um sorriso e tal, né? Mas ela quer transmitir uma informação, não é? Aí é importante que quem está recebendo essa informação também tenha uma boa leitura, faça uma boa interpretação, não é? Quem foi que falou É comigo por agora? isso que o Brasil precisa da dança, dos desenhos e de muitos mais, porque expressam o sentimento das pessoas. É isso Sim, aí. Bom, eu vou exatamente. falar o que eu sempre falei, que a dança devia virar um esporte olímpico. Esporte olímpico, amado. Gente, ó, Esporte olímpico. a Deve dança, Uai. ser. Ela deveria ser uma Mas a profissão dança muito não mais entra vista no no. Minha Brasil. opinião. Isso A sim. educação física, ela não entra como um esporte. Ela entra como. É, Alan. Então ela não Não, entra ela como vamos entra lá. esporte. sim. Ela entra sim, porque lembra que a Não, professora mas de educação física estava falando sobre a dança? existem Tem a essas coisas. valsa. Já existe esse negócio. Esse Gente, negócio de vamos lá. competir dançando. Já existe, não precisa disso, não precisa ser um Vamos esporte. lá, gente. Um de cada vez. Pessoal, a Desculpa, gente tem, professor. ó, a gente tem inúmeras séries de expressões, não é? Se vocês querem retomar um pouquinho a questão da dança, é, ela tem, ao longo da sociedade, aí ela tem um grau de importância muito grande, não é? E não só na espécie humana, tá bom? A gente fala bastante de humanidade, mas entre os A animais existe dança uma do distinção acasalamento. muito grande também, né? E Só ela tem os um animais significado. dançam? Não sabia, não. Ela tem A um dança do Você não significado. acasalamento? sabia? Alguns grupos, alguns Meu grupos em Deus, Alan. específico, sim. Então vocês podem posteriormente aí conversar com a Pro de Biologia, né? Acho que ela pode detalhar um pouquinho melhor, mas a dança, ela é uma expressão que comunica muitas coisas. Isso é importante. Professor, Ah, como a dança ela evoluiu muito dos dias até os dias atuais, aham. antes ela também era vista como uma forma de expressão ou não? Ou ela era só vista como algo, como os movimentos, eu vou dizer assim. Não, a dança, ela tem, assim como vários outros elementos, né? Sejam eles de comunicação, tem a sua importância e a sua evolução também gradual, conforme a sociedade, né? Então a gente pode dizer assim que inserida para aquele contexto, no contexto que ela fora criada e etc., ela pode sim gerar ah, um senso de opinião entre as pessoas, não é? Vou Mas dizer ela assim era que a dança, vista assim como uma forma de expressão ou ela só é vista sim, como uma forma de expressão nos dias atuais? sim, não, ela era vista como uma forma de expressão, sim, né? A dança, vamos pegar aqui a sociedade um pouco mais antiga, né? Professor, No tá mundo travando. livre,
Está travando? Estão me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Vamos lá. Então, eu li um Sim, tô livro ouvindo. há algum tempo atrás que se chama Orgulho e Preconceito. E a autora desse livro, ela retrata uma sociedade, talvez do período medieval, ou um pouco mais à frente disso aí, onde, aliás, o contexto ele se passava na Inglaterra, não é? E a sociedade naquela época ela tinha muitas questões sociais aí a serem difundidas, né? Então, o que acontecia? Os pais eles tinham uma porção de filhos e de filhas, e eles priorizavam sempre em arrumar um bom casamento para seus filhos. Uma das formas de tentar aproximar, de tentarem se conhecer, era promovendo bailes. E aí chegavam lá as pessoas para as festas, né, para a celebração, e quando um homem queria manifestar aí o desejo, as intenções dele, tirava a donzela para dançar. Então, esse era o momento onde eles podiam interagir. E ali já vi pelo menos a expressão de interesse, não é? Se um ou outro corresponderia àquilo, às expectativas que eles tinham. Então, a dança ela sempre esteve presente, né? Como uma forma marcante aí na vida das pessoas, tá bom? Então, gente, olha, vamos retomar Sou o o Alan, nosso quer conceito. falar? Vamos, Alan, Bom, faz as suas eu queria falar considerações aí sobre o que para a o senhor gente ir à falou, frente. Pois não. sobre. Eu lembrei da lei da vadiagem, porque a dança também era muito má vista por conta dos negros. Eles criaram essa lei da vadiagem para só prender as pessoas negras sem motivos. A dança Sim, veio aí através da capoeira? a gente entra, olha, a gente entra em vários méritos, na verdade, Alan. A gente pode ampliar muito o nosso leque dentro dessas considerações. Tanto de forma positiva, não é? Porque a dança ela apresenta, sim, muitos pontos que nós podemos discutir de forma positiva e talvez de uma forma negativa. Mas é importante a gente ver sempre o contexto que está sendo gerado, tá? De uma forma geral, a dança ela é uma linguagem, tudo bem, gente? Então, Ah, tá voltando bom, para o nosso obrigado. foco aqui, ela é um meio, Senhor, uma forma de se comunicar. rapidinho, eu sei que eu falo demais. A dança, ela era, assim, criticada, que nem os dias de hoje, porque eu vejo que a dança é muito criticada devido ao fato que as pessoas querem escolher, sabe? Tipo, a sua escolha de música, entendeu? Por Sim. causa dos seus gostos. Mas a dança era tão criticada assim, antigamente? Então, aí é que está, né? A gente pode trabalhar na ótica do contexto em que ela foi criada, não é? Para algumas pessoas, determinados tipos de dança pode ser comum, normal. Para outras, sei lá, a outra pessoa ela pode não compactuar ou não gostar muito de determinados estilos. Mas fato é, né, de que em tudo na vida nós vamos nos deparar com essas situações. Tem gente que pode gostar de determinados assuntos ou questões ou, sei lá, formas, né? E tem gente que pode não gostar. E assim, né, cada um vai externar o seu tipo de opinião. Mas eu acho que, pegando de uma forma geral, a dança ela tem a sua importância e a humanidade, as pessoas, elas reconhecem esse tipo essa importância que essa arte tem, né? Aliás, é uma arte muito bonita, né? A expressão da dança, ela retrata um conceito muito bonito, né? Agora, existem os Ela estilos e é, criações. ela é um conceito muito bonito. Pena que a humanidade não cultiva ela. Não cultiva, né? Então pode ser melhor apreciada. Gente, Verdade. vamos seguir em frente aí? Então, Eu falo demais, né, professor? as linguagens, as linguagens que nós temos. Aliás, eu peguei só alguns exemplos, tá? Dança, expressão facial, os gestos, né? Vocês estão vendo aí a imagem dos gestos.
também eles retratam bastante, né, as nossas situações cotidianas. Às vezes um gesto ele pode significar muita coisa, né? Os símbolos, eles são importantíssimos também, ok? Vocês sabem o significado desse símbolo que eu projetei para vocês aí? Alguém gostaria de... Seria o símbolo de justiça, professor? Sim, Não entendi, repete, que eu não entendi. Quem Fui falou? eu, Vinícius. Vinícius. Exatamente, Vinícius. Não entendi, professor, repete. Essa última imagem que eu projetei para vocês aqui, onde está escrito símbolos, né? O Vinícius ele já trouxe para a gente aqui o conceito, né, do significado dessa imagem. Ela representa a justiça, não é? A mulher, ela E o representa equilíbrio. a justiça. A espada, ela representa a lei. E a balança é a questão do julgamento, né? De um lado você põe ali... Isso não tem a ver com a faculdade de Direito? É que eu tenho Sim, meu tio que ele fez Direito. sim, é porque esse é o símbolo da justiça, exatamente. Então, tá atrelado sim ao A direito. justiça entra em tudo que é alguma coisa que eu esqueci a palavra. E se vocês repararem bem, né, a mulher ela está vendada, os olhos dela estão cobertos. Isso não quer dizer, né, que a justiça ela é plenamente Professor, cega. eu acho que assim é porque a justiça, ela não é muito vista pelo povo, Então, pela humanidade. a As questão pessoas é querem mais igualdade do que justiça. E não dá certo. Tem que ter justiça também. a questão aí da venda nos olhos, não é? Da mulher que está na imagem aqui no símbolo. É porque a justiça ela não pode ser tendenciosa, né? Ela tem que julgar realmente de forma justa. Ok, gente? Vamos para o próximo item aí. Linguagem verbal. Nós temos um código, um outro símbolo aqui, não é? Que é muito comum no nosso dia a dia também, na interação com o trânsito. Essa placa ela tem uma linguagem verbal. Por que seria verbal aí, gente? A linguagem utilizada nesse símbolo. O que vocês acham aí? Por que nós chamamos de linguagem verbal? Pessoal, vocês estão aí? Uma conversa? Eu não sei o que falar. Porque essa imagem aqui, ó, nós Tô podemos perdida. chamar ela de linguagem verbal. Alguém sabe explanar aí? Não. Não. Então vamos lá. Nós caracterizamos uma linguagem verbal pela escrita ou pela fala, certo? Então, esse símbolo que eu projetei para vocês aqui, ó, que vocês estão visualizando agora, é uma placa. As placas geralmente elas são constituídas por códigos, não é? Mas essa daqui ela tem uma palavra escrita, como vocês estão vendo aqui, tá? Está escrito literalmente, está escrito pare. Então, ela já representa aqui uma expressão verbal, tá? Tem uma palavra escrita nela. A próxima imagem é uma linguagem não verbal, ok? Por quê? É expresso um código de proibição. A gente não precisa escrever aqui, não é? Que é proibido estacionar. Basta olhar para esse símbolo e nós sabemos a distinção dele. Certo, gente? Então, olha só. Nós temos inúmeras expressões aí de linguagens, né? As linguagens são isso. Professor, Oi. será que o senhor poderia bloquear o chat, por favor? Porque senão eu vou continuar falando. Sim, só um minutinho, tá bom? Obrigada. Já vou lá no chat lá. Então, gente, as linguagens, elas são isso, elas são feitas para a gente externar mesmo as nossas ideias, nossos pensamentos, não é? Tudo que nós podemos utilizar como estratégia de comunicação. Tudo bem? Ficou alguma dúvida até aí? Vamos Não. seguir adiante? Não. Maravilha, então Não. nós vamos seguir adiante aí, ok? Essas foram só algumas expressões que eu trouxe que eu pude trazer para vocês, tá? Dança, expressão facial, gestos, símbolos, linguagem verbal, linguagem não verbal,
fala e muitas outras, tá? Lembre-se sempre disso. Linguagens são formas de comunicação que nós utilizamos para nos expressar. Tudo bem? Então, uma pequena questão aqui, né? Quais linguagens acabam ganhando destaque nos textos publicitários? Vamos pensar um pouquinho, gente, na nossa aula anterior. Eu projetei para vocês na nossa live anterior algumas imagens que vocês fizeram análise, né? Algumas tinham, casava imagens com texto escrito, outras tinham somente imagens, né? E outras somente texto escrito. Então, como nós retomamos anteriormente aqui já algumas formas de linguagem, nós destacamos aí algumas delas como as mais utilizadas dentro dos textos publicitários, tudo bem? Então, para essa questão aqui que eu coloquei para vocês, sobre as formas de linguagem que ganham mais destaque na construção de textos publicitários, a gente tem a linguagem verbal, que ela é sempre representada aí pela escrita ou pela fala, tá certo? Então, se vocês estão assistindo um comercial de televisão e de repente vocês só têm expressões corporais ali, eles não utilizam a fala para tentar transmitir uma informação, aquela construção, aquela cena, ela é representada por uma linguagem não verbal, né? Eu não sei se vocês conhecem o ator Charlie Chaplin. Sim. Alguns filmes, né, que ele projetou aí, que ele encenou, eles não possuem fala nenhuma, não é? A maior parte das representações são feitas pela expressão corporal e pelas ações que ele realiza, né, no decorrer lá da transmissão da série, né, do filme que ele vem executando. Então, gente, linguagem verbal, ela está sempre associada à fala e à escrita, certo? É só lembrar que verbo é palavra, não é? O verbo é uma palavra, é uma ação. Então, linguagem verbal está sempre relacionada à escrita. Um outro item, uma outra linguagem que ganha destaque na construção do texto publicitário é a linguagem não verbal, certo? Então, se estamos falando de construção do texto, ó, ela vem representada na maioria das vezes por imagens, símbolos e etc, né? Vai do contexto que está sendo gerado, de que está sendo criado aquele texto publicitário. Tudo bem, gente? Então, nós temos muitas linguagens, destacamos aí o que é a linguagem, não é? Formas de expressão, são formas de expressões que nós usamos para nos comunicarmos. E trazendo para o contexto aí do texto publicitário, nós usamos bastante a linguagem verbal e a linguagem não verbal dentro desses textos, tá? E aí vai também da questão de persuasão e criação do agente publicitário, né? Daquele que está criando o texto. O jogo de palavras, saber brincar com as palavras, né? Saber dar o sentido para aquela ação, né? Para a promoção daquela ação, né? Então, nós temos aí essas duas linhas que se destacam na criação do texto publicitário, ok? E quais as linguagens são utilizadas nesses textos? Eu trouxe mais algumas sequências de imagens aqui para vocês fazerem essa análise, tudo bem? Se nós temos como destaque a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá certo? Vamos tentar responder juntos aqui essas perguntas. Eu gostaria de ouvir mais alunos, outros alunos participando mais um pouquinho com a gente aí, tá certo? Então vamos lá, turma. Tratando das linguagens, não é? Verbal e não verbal. O que vocês acham que esse texto aqui sugere? Essa primeira imagem que eu pus para vocês aí. Vamos fazer primeiramente a análise dela. O que representa essa imagem? O que ela significa? Uma linguagem não verbal. Um pulmão se desfazendo, sei lá. Um pulmão se desfazendo. Quem foi que falou? Foi eu, Enzo, professor. Enzo, muito obrigado, Enzo, pela contribuição. Então, Valeu. Quem mais quer falar? Mais alguém? Professor, Pois não. eu diria que nessa imagem
Eu diria que ele tá tratando muito em questão das árvores, né? Que eles ficam queimando, recortando as árvores, tirando ela das florestas, isso fica prejudicando tanto a floresta Excelente, como a gente, né? excelente. Quem falou? Johnny. Johnny? Uhum. Muito bem, Johnny. Muito boa leitura aí sobre a imagem, né? Então, gente, contextualizando aí com o que os colegas trouxeram para a gente, nós temos a representação do florestamento, né? Como o Johnny falou. Anteriormente, o outro colega, desculpa, eu esqueci o nome, falou sobre a questão dos pulmões, que eles são figurados pelo desenho mesmo aqui, né? E é, aqui estão inseridas, aqui está inserida a questão do desmatamento, não é verdade? Então, olha só, gente, essa linguagem que foi utilizada nesse texto aqui, o que vocês acham? Linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista, que é aquela que tem as duas linguagens? Linguagem não verbal. Não Linguagem não verbal. Linguagem não verbal, não é? Próxima imagem, essa imagem aqui ela foi utilizada no formulário de vocês, não é? É uma campanha publicitária que retrata, tem algumas informações, não é? Alguém quer comentar sobre o que significa essa campanha publicitária? Linguagem verbal. A gente tem o que nessa imagem? Linguagem verbal, linguagem não O verbal profe- ou Essa linguagem daí mista? seria linguagem Linguagem não mista, né, verbal. Linguagem professor? verbal. Seria mista. Mista, não, Verbal. mista. Mista porque tem a Linguagem imagem e a verbal. escrita, né? Excelente. Então, gente, aqui nós temos a representação de uma linguagem mista, não é? Temos uma figura de um chuveiro, e temos palavras escritas que dão a ênfase, né, ao que deve ser feito, retratando exatamente isso, sobre a questão da economia da água, né? Essa foi uma campanha publicitária lançada no Carnaval, se não me engano, de 2018, 2017 ou 2018, e aí o publicitário ele usa a questão de conscientização, né, para que a sociedade possa economizar água, né? Que somente o feriado é prolongado, mas os banhos não precisam ser tão prolongados assim, não é? Mas também ele não fala que não é pra gente tomar banho, né? Tomar banho é importante todo dia, né? Então vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Gente, essa terceira imagem aí também é de uma campanha publicitária, né? De uma empresa. O que vocês acham aí? Querem comunicar? Querem informar? Querem Linguagem não comentar? verbal. Linguagem não verbal. Linguagem não Linguagem não verbal. verbal. Essa imagem ela pode dizer bastante coisa também, não é? Sim. Ah, E professor. para comer salgadinho tem que estar acompanhado de um refri. Um salgadinho acompanhado de um refri, Pode né? ser. De primeira, assim, eu diria que é pra gente ser mais saudável, né? Porque Verdade. Né? Bom, a gente pode ter a reflexão, sim, né? Mas o publicitário aqui, você acha que ele pensou na questão de saúde ou ele quis dar um incentivo para que além dos salgadinhos ou das batatas aqui, o que vocês acham que é? Salgadinho ou Eu batata achei que Eles que ele, doce? dão o incentivo. eu achei que Hã? ele quis dizer que Pepsi fica melhor com salgadinho, tipo um marketing para a marca deles. Eu acho que foi nessa linhagem. Né? É o Vinícius, né? Vini, você não acha que é o contrário? Que o salgadinho é melhor com Pepsi? Porque a Mas marca expressa é, no slogan aqui na figura é a Pepsi, né? O salgadinho não tem marca. O que você acha? é verdade, faz mais sentido. É. Né? A mão na direção da latinha, né? A mão que tá desenhada aqui com a formação dos salgadinhos na direção da latinha, né? Que até os salgadinhos pedem Pepsi. A gente pode considerar assim essa leitura? Sim, sim, sim. mas eu diria mesmo que por trás, eu diria que é pra gente tentar ser mais saudável, professor. Verdade, Eu é prefiro verdade. Coca. É importante, né? É importante a gente buscar ter uma vida saudável. Não, mas Eu peraí. prefiro suquinho de morango com leite. Coca. Tá certo, gente. Prefiro Fanta. Vamos lá, então. Próximo item é uma campanha publicitária de conscientização, tá?
Aliás, olha, eu até falei demais, né? Falei que é a campanha publicitária de conscientização. Essa daqui era para vocês responderem. Mas vamos lá. Linguagem verbal, linguagem não verbal Linguagem ou mista, linguagem né, mista? professor? Mista. Mista. Essa aí eu não entendi muito bem, não. Vamos lá, então. A gente tem aqui algumas lâmpadas, tá? São aquelas lâmpadas quentes, né? Que usávamos bastante aí, até algum tempinho atrás, né? Antes da reformulação das regras de fabricação das lâmpadas, né? Hoje em dia nós temos nós temos as lâmpadas frias e já não usamos mais esse tipo de lâmpada aqui. E elas estão descartadas bem numa boca de lobo, né? E há uma informação escrita. Está dizendo assim: jogar ideias ruins nas ruas pode causar tragédias para sua marca. Então, gente, antes de falarmos sobre alguns alunos já até trouxeram a resposta aí, não é? De que seria a linguagem mista, porque ela trabalha tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, né? Expressa aqui pela imagem, pela escrita, mas vamos tentar observar um pouquinho do contexto em que essa imagem ela foi criada, né? Em que ela foi gerada. Qual seria o público-alvo dessa imagem aqui? Vamos prestar atenção um pouquinho, ó. Além do que foi exposto na imagem, nós temos uma linguagem escrita. Jogar ideias ruins nas ruas pode causar tragédias para a sua marca. Com quem será que esse publicitário está falando? O que vocês acham aí? Sobre o descarte de lixos eletrônicos, essas coisas? Sim, o descarte de uma forma irregular. Muito bem, Isso. a sua colocação, a sua linha de raciocínio, ela foi perfeita. Mas quem é que está Obrigado. fazendo esse descarte, Alan? Nós, os seres humanos. Os seres humanos, né? Mas você acha Sim. que essa linguagem aqui, quando ele fala assim, olha, pode causar tragédias, jogar ideias ruins nas ruas, pode causar tragédias para a sua marca, você acha que ele quis direcionar para algum público-alvo? Sim, para os poluidores. E quem são esses poluidores? Nós somos os poluidores. Olha, quase lá, hein, Alan? Ó, Não? a linha de raciocínio está quase chegando. Vamos ver se a gente Eu Obrigado. acho que consegue tem a ver observar. com a indústria que polui as coisas. Porque tá falando em questão a Excelente. marca. E uma Excelente. empresa, ela tem uma marca. Fala o seu nome para mim. Larissa. Larissa, muito bem, Larissa, muito boa observação. Marca em slogan, não é? Se refere à indústria, a empresas. Então, o que provavelmente esse publicitário ele quis fazer foi conscientizar a indústria, né? Os fabricantes né, de inúmeras coisas. Aqui no caso as lâmpadas, como as lâmpadas quentes, elas não estão sendo mais utilizadas, então o publicitário trouxe essa imagem como um choque aí de persuasão, não é? E a última, essa imagem aqui vocês já tinham visto, não é? Qual tipo de linguagem nós temos aqui? Linguagem verbal, linguagem não Verbal. verbal, mista. Verbal. Excelente. Linguagem verbal. Tudo bem, gente? Falamos Certo. sobre linguagem. Vamos para o próximo ponto aqui, não é? Lá nos nossos objetivos no início da Professor, aula. Pois não, eu queria, é uma pergunta um pouco aleatória, mas eu queria fazer. pode É, falar. quando a gente está ouvindo e assistindo um clipe, um filme, algo do tipo, né? Certo. Algumas das vezes aparecem aquelas pessoas embaixo fazendo línguas de sinais, né? Ali Sim. eles não falam, não usam a voz, né? Mas usam Uhum. as mãos e expressões faciais. Certo. Que tipo de linguagem é essa? Ora, apesar deles não utilizarem diretamente a escrita ou não usarem a fala como nós estamos utilizando agora, como eu estou utilizando agora com vocês, a língua de sinal, as línguas de sinais, elas representam também uma modalidade de fala, tá? Então, ainda que ali não esteja sendo expresso por códigos e sinais,
A língua de sinais, ela representa também uma linguagem, uma forma ali de comunicação, mas para o universo, né, das pessoas que são surdas, porque ela é um tipo de linguagem voltada para esse público, né? Ali está expressa também a linguagem verbal. Tudo bem? Obrigado, Su. Vamos adiante, Ok. então. O que é a persuasão, gente? Para vocês aí, o que significa ser persuasivo? O que é a persuasão? Um modo de convencer uma pessoa. Modo de convencimento? Quem mais É aí? tipo Isso. manipular, só que de um jeito. Mas não sei explicar. É uma forma de manipulação? É isso? É. Pessoal que não falou ainda, eu quero ouvir vocês. O que vocês acham que é persuasão? Ah, o microfone tá travando, tá? Vamos lá, gente. Fala o seu nome e expõe a sua ideia aí. Vocês estão me escutando? Sim. Maravilha. Eu sinceramente não sei. Eu diria sim. Professor, não sei não também. Eu diria que de primeiro, acho que seria que nem falaram, manipular e meio que também conscientizar. Eu diria mais ou menos algo assim. Que às Excelente. vezes, Professor, que às vezes, Eu tipo, acho. que às vezes as pessoas falam isso, usa pra persuadir, só que meio que pra conscientizar, entendeu? Ok. Tipo, não Existem, então, faça isso, formas, mas né? faça aquilo, entendeu? Existem formas de persuasão, é isso que você quer dizer? Ô, professor, Sim. Ok, professor, pois não, eu pode tava falar. pensando aqui, a persuasão é tipo assim, você tá tentando beneficiar os dois lados. Você coloca uma maneira, o que você quer, aí você coloca uma outra coisa pra poder, tipo assim, manipular essa pessoa, só que uma coisa que também vai beneficiar ela. Certo, então, Tipo, uma coisa assim. o que você quer expor, então, é que existem estratégias de persuasão. É, Existem estratégias de persuadir, é isso? sim, professor, exatamente. Ok. Pois não, pode falar. sou a Brenda, do primeiro C. Vai lá, Brenda. Que nem o senhor falou de persuasão. Tem um livro que eu li, Sim, que é até persuasão o nome. Que, por exemplo, a menina, ela era de uma família boa e tudo, e ela se apaixona por um marinheiro. Só que ele, no ok. caso, era pobre, não tinha dinheiro. Então a família dela faz a persuasão, tenta fazer ela desistir desse relacionamento. Seria um tipo, né, de persuasão? Sim, tem a questão do contexto, né, em que está inserido. De repente, uma conversa, uma indução, alguém tentando induzir ela a desistir desse relacionamento, poderia ser uma forma de persuadir. Está certo. Ok, gente. Então, após a expressão dos colegas aí, a persuasão ela está ligada realmente à indução e ao convencimento, né? Persuasão, ela se assemelha, não é? Ela se traduz por induzir e convencer, tá bom? Aí, gente, nós podemos entrar no mérito, né? De que em qual motivo ou quais são as motivações desse tipo de persuasão, tá? Por que nós estamos falando de persuasão? Esse é um dos elementos que também compõe o texto publicitário, certo? Nós falamos das linguagens, não é? Falamos da predominância da linguagem verbal e da linguagem não verbal na construção do texto publicitário. E uma outra coisa que um texto publicitário precisa ter é a persuasão, porque esses textos eles têm uma finalidade, não é? Então vamos lá. Persuasão, eu coloquei para vocês uma imagem aqui para vocês analisarem. Ela é muito comum nos desenhos animados, não é? Quem nunca viu uma situação desse jeito? Às vezes o personagem ele está lá refletindo sobre alguma situação, de repente de um lado aparece um anjinho, do outro lado aparece o diabinho, e ambos começam a tentar debater ali para tentar convencer aquele personagem de tomar uma atitude, né? De se posicionar diante de uma situação. Então, o diabinho está lá tentando persuadir a pessoa para fazer a maldade. E o anjinho está do outro lado tentando persuadir a pessoa para que não faça a maldade ou para que tome uma decisão boa. Professor, Certo, gente? geralmente Oi. o diabinho ganha. Geralmente, né? Desenho animado. As pessoas acabam sendo tentadas mais pelo diabinho aí, né? Verdade. A persuasão, eu acho que essa figura ela tem uma boa representação, né?
é a questão do convencimento. Persuasão, ela tá Ô, professor, nesse ponto. Oi. então é como se você estivesse querendo, tipo, influenciar a pessoa a fazer alguma coisa? Influenciar, disse muito bem. Quem foi que falou? O Iago. Iago, muito bom, Iago. Muito boa a sua percepção, hein? Obrigado. Representa exatamente isso. A persuasão, ela cabe nessa questão de influenciar, tá certo? Gente, fechem os microfones, por favor, aí. Foi mal, professor, não vi que tava ligado. Então, a persuasão, ela está relacionada a isso, né? Olha, o próximo elemento que eu trouxe para vocês aqui, ela é representada por uma linguagem não verbal. E eu acredito que todos vocês, ou a grande maioria, conhece essa, já viu pelo Sim. menos alguma vez essa imagem É aí. do Shrek. Gato de botas. É do do gato Shrek. de botas, mano. Coisa Gato fofa. de botas, lá do Shrek. Gente, essa cena, Quem nunca assistiu? quem nunca assistiu, né? Ela foi retratada exatamente no momento em que ele estava numa batalha. A gente sabe que o Gato de Botas, ele é como um dos mosqueteiros, né? E ele luta muito bem. E no momento que ele se viu cercado de vários inimigos ali, de vários oponentes, ele usa a persuasão para convencer os homens lá, os oponentes dele, de que ele é um gato bonzinho. E aí ele faz essa expressão, essa cara de pau aqui, né? E aí, É naquele momento em que o Shrek tá tentando salvar a Fiona do Encantado e da fada lá. Da fada. exatamente. Então, o que ele faz? Ele usa essa expressão, os soldados guardam as espadas e ficam, né? Ai, que dó. Então, quando ele percebe que os soldados estão rendidos ali, ele acaba depois com todo mundo. Ele foi persuasivo, não é? Usou a própria imagem dele para convencer os soldados de que ele não queria mais a briga ou de que ele era bonzinho, não é? Então, gente, a persuasão ela está ligada diretamente à influência, tá? Uma questão aqui, nós podemos inferir que a persuasão é um elemento que utilizamos com o objetivo de convencer, não é? A maior parte da questão da persuasão, ela está voltada para esse tópico. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui o próximo slide. Nós vamos falar um pouco sobre a finalidade dos textos publicitários. Então, gente, só retomando aqui um ponto. Ficou alguma dúvida sobre o que é persuasão? Ou como nós aplicamos isso no dia a dia? Não. 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 Muito bem, gente. Então vamos lá, ó. Vocês estão levantando as inferências aí, né? As possibilidades. Posteriormente, nós faremos um trabalhinho voltado à criação de texto publicitário. Então vocês já vão pegando os elementos aí, certo? Olha, texto publicitário, nós usamos a linguagem verbal e linguagem não verbal. Podemos mesclar as duas, não é? Numa mesma construção. E temos que usar também de persuasão, ok? Para tentar convencer o nosso público. E aqui é o nosso próximo item, né? Todo texto ele tem uma finalidade. Não só os textos publicitários, gente, mas todos os textos, né, que são construídos, eles têm uma finalidade, eles têm um propósito, têm um público-alvo a ser alcançado, certo? E aí, dentro dessa finalidade, existem lá as propostas e os objetivos a serem difundidos. Então, os textos publicitários, quais seriam aí as finalidades que a gente pode encontrar? O que vocês acham? Para que são criados os textos publicitários? Chamar a atenção de um devido público. Chamar a atenção de um devido Conscientizar. público. Conscientizar. O que mais? Divulgar. Vendeu uma ideia? Divulgar, vender. Marketing. Marketing, muito bem. É isso aí, gente. Então, eu coloquei para vocês aqui algumas possibilidades, não é? De quais seriam as finalidades aí do texto publicitário. Então, conscientizar, induzir, instruir, convencer, são algumas pautas que podem ser trabalhadas dentro da construção de um texto publicitário, tudo bem? A finalidade desse texto, ela tem aí, dentre as suas bases, esses principais itens
para convencer, não é, o público-alvo, o leitor, ou aquele que está interpretando ali aquela imagem ou aquela cena. Tudo bem? Conscientizar, induzir, instruir e convencer. Ok? E partindo já para o final da nossa aula aqui, as diversidades de textos publicitários, não é? Nós temos, gente, dentro desse gênero textual, que é o dos textos publicitários, uma infinidade de situações, né, que podem ser geradas aí. Desde campanhas publicitárias que sejam para conscientizar, ou campanhas publicitárias que estejam retratadas para vendas, né, para apresentação de produtos, e uma outra série de situações, né? Nós temos uma variedade muito grande dentro desse nicho aí, que é a publicidade. Tá certo, gente? Então, nós vamos fazer uma pequena análise aqui. Tem mais 2 imagens para vocês analisarem, tudo bem? Vamos lá. Essa primeira imagem aqui, vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Sim. Sim. Então vamos lá, gente. O que representa essa imagem? Um feto. No caso, já é um bebê, no caso. Um bebê, né? No período de gestação. Todos compreendem assim? Sim. 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 Eu li ali embaixo, quando você fuma, o seu bebê também fuma. Seria meio que uma campanha para conscientizar as pessoas grávidas que fumam? Excelente, olha só. O uso do Já cigarro Fiz, também. fiz. já veio uma leitura já. Foi Vinícius, né? Isso. Vinícius fez já uma leitura da nossa imagem, aí, dando uma amplitude, não é? Vini, obrigado pela tradução aí, tá? Está escrito até em De inglês, nada. né? When you smoke, your baby smokes. Quando você fuma, o seu bebê fuma, não é? A construção dessa Isso é verdade. imagem, vocês repararam aí que essa construção, ela foi feita com a fumaça, né? Sim. O espaço Sim. aqui, ele é escuro, mas a construção do bebê aqui foi feita com uma fumaça, né? Então, Essa gente, ilustração. essa ilustração, exatamente. Qual que é a finalidade dessa campanha publicitária aí? O Vini trouxe É conscientização. conscientização, Parem de conscientizar. fumar. Ei, excelente, não é? A intenção dessa campanha é conscientizar contra o tabagismo. E aí até pega um grupo, a gente pode dizer que é amplo? Pode dizer sim, não é? Mas o foco é o grupo das mulheres que estão gestantes, não é? Mas a gente pode ampliar essa campanha publicitária para todas as outras pessoas também, não é? Mas a questão aqui, essa campanha foi lançada lá nos Estados Unidos, não é? Quando você fuma, o seu bebê fuma, para que conscientize esse público que é fumante, que fumar no período da gestação é muito prejudicial para a criança, não é? Muito bem, gente, gostei da interação de vocês, parabéns aí pela leitura. Vamos tentar ver uma próxima imagem aqui para a gente ver qual é a finalidade dessa imagem, tudo bem? Dia das Mães, né? O nosso próximo feriado aí. O que vocês acham, gente? Próximo feriado não, próximo grande evento do ano, né? O que vocês acham? Qual é a Para finalidade? induzir e para convencer. Para convencer a comprar a marca. Induzir. Comprar o perfume dessa marca. Induzir. Legal, então, E é muito bom, viu? O do Boticário. né? E Isso, é muito cheiroso mesmo esse perfume. ô, professor, Ah, isso aí seria persuasão? então, Considerado persuasão? a persuasão, ela entra nesse texto aqui, né? Esse texto ele tem uma finalidade. Deixa eu só colocar então, ela tem uma finalidade comercial, não é? Com a intenção de induzir, convencer alguém a comprar. Nesse texto, a persuasão ela está presente sim, não é? Porque nós vemos a intenção do convencimento. Mas no anterior, que era esse aqui, ela também está presente, não é? Persuadir é buscar convencer. Então, o texto publicitário, mesmo que ele não tenha fins comerciais, mesmo que seja para conscientizar, ele tenta induzir a pessoa a tomar uma decisão, certo? Então, essa questão
ela entra em todos os tópicos, né? Acredito eu que todos os tópicos da publicidade, como ela tem sempre esse objetivo de conscientizar, de induzir, não é? Ela sempre vai trazer a persuasão como um dos tópicos da construção do texto, tudo bem? Então, seja na questão de conscientizar, seja na questão de induzir ou convencer alguém a compra, etc., a gente tem a persuasão sempre presente. Ok, gente? Então, turma, nós vamos finalizando a nossa aula e para mim foi um período muito bom estar com vocês aqui, tudo bem? Antes de Ô, professor, finalizarmos... Oi, pois não. Pode ela falar. serve como meio de comunicação também? Ela o quê? A persuasão? Sim. Você quer dizer se a persuasão ela é uma linguagem? Eu não entendi muito bem a pergunta. Não, um meio de comunicação. Eu diria que a persuasão ela é uma estratégia. Que você vai inserir ela na comunicação, na sua forma de se comunicar. Conseguiu compreender? Sim. Ela vai mais para o campo estratégico do que uma forma de se comunicar, do que uma forma de comunicação. Digamos que a persuasão é você tentar convencer. Ok? Pessoal, ficou mais alguma dúvida aí? Não. Não. Muito bem, então. Não. Gente, antes de encerrar a gravação aqui, eu coloquei para vocês, talvez o gênero textual que está inserido, não é? Vai dentro de um contexto também. Alguns poderiam qualificar como um meme, né? Mas no nosso contexto aqui, nós estamos falando de publicidade. Então, eu fiz uma publicidade para vocês, tudo bem? E aí vocês vão analisar, é só para a gente fazer uma brincadeirinha aqui para encerrar a aula, tá certo, gente? Vou pôr para vocês aqui a minha criação. Vamos lá. Agora vocês é que serão os juízes, né? Que vão analisar se eu sou um bom publicitário ou não. Tá aí a minha projeção. Eu ontem. Ficou bom. Ficou bom. Amei, é muito engraçado. Gostaram da projeção aí? Sim. Quer formulário pra fazer? Gente, eu vou encerrar a Eu gravação que tive aqui. que. Eu tirei print. Tirei print. Eu amei. Me dá só um minutinho. Bora transformar isso em uma figurinha, gente. Vamos transformar numa figurinha. Eu já tirei print, depois eu mando. É isso, mano. Tá certo. Pessoal, antes de eu finalizar aqui, antes de eu fechar o chat, todos colocaram um nome no chat, né? Sim. Sim. Me deem só um minutinho, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Só um minutinho, por gentileza, eu vou encerrar a gravação. Foi um prazer estar com vocês, tá, gente? Professor. Igualmente. Valeu, professor, é nóis. Professor,